Podcast ADV Integra no ar. É uma honra ter você aqui conosco. Olha só, você tem gostado dos nossos episódios? Nós temos hoje um convidado muito especial aqui, que é o Cláudio Miyashiro. O Cláudio é psicólogo, ex-executivo de multinacionais por mais de 20 anos. Ele é palestrante, consultor e mentor. Cláudio, que honra ter você aqui conosco. Ô, Nascimento, a honra é minha, né? Participar desse evento que tá lindo, tá incrível. E participar do podcast é a pecinha que faltou, que afinal de contas de poder conversar aqui pessoalmente, pô, aí é uma honra muito grande. Para você que está nos acompanhando, o Cláudio está participando do Integrando 2025, que é da ADV Integra, e tem uma coisa muito legal, né? Eu tô acompanhando você desde os bastidores, viu? Opa, legal. E vi que você faz um momento ali de concentração antes da sua palestra. Sim, assim, muito importante dentro do que eu creio, né? Eu sou cristão e naturalmente a conexão com Deus, né? Eu faço muito por honra a Deus. E quando eu virei essa chave de trazer a honra a Deus, eu acabo fazendo muito bem feito, porque eu estou fazendo para Ele. Parabéns. E aí eu faço um esforço, né? E quando eu tenho esse pensamento, as coisas naturalmente fluem melhor. Sabe que dentro das companhias esse olhar da espiritualidade, da fé, durante muito tempo foi colocado de lado, as coisas não se misturam. E a gente tem percebido que organizações, empresas que têm esse olhar têm um resultado diferente, Cláudio? Com certeza, Nascimento. Eu creio que é uma tendência natural, né? Eu venho do desenvolvimento humano e o desenvolvimento humano me levou para a fé. E eu vejo dentro do meu trabalho do desenvolvimento humano que muitas pessoas alcançam a fé a partir de se conhecer, de se entender, de entender um propósito maior da existência aqui na Terra. Que legal, né? O tema propósito tem sido muito conversado, muito debatido. Eu queria que você especificasse para nós, para quem está nos acompanhando, sobre essa questão de propósito. O que é propósito? Pois é, mas às vezes o propósito vira uma coisa meio banalizada, né? Pois é. Se fala propósito, tá, mas o que é propósito afinal? Aquilo que faz o coração bater mais forte, que faz o olho brilhar? Tem sentido ou não? É muito mais do que isso que eu penso, né? Ou muito mais simples do que isso. Pois não. O propósito é onde você está. Aonde você está? O que você é bom? Qual é a sua profissão? Ali está o teu propósito. Entendi. E às vezes o propósito está na pessoa que você encontra do lado numa viagem no avião, numa fila de banco que você está lá, enfim. O que é o teu propósito, afinal? É você estar aqui na Terra, fazendo aquilo que é melhor, a diferença, né? Daquilo que é o seu talento, daquilo que você veio fazendo nessa Terra. Professor, estou gostando dessa conversa. Vou te fazer uma confissão. Quando eu tinha lá pelos 30 e poucos anos, eu nunca tive esse ensinamento de desenhar, de escrever o propósito, né? E eu escrevi o meu propósito, que é potencializar o talento das pessoas para que elas alcancem grandes resultados, para si e para suas empresas. E comecei a viver e encaixar as coisas nessa linha. Dá certo, né? Perfeito. E aí eu gosto de dizer que a beleza do ser humano é essa diversidade. Você tem seus talentos que eu não tenho e vice-versa. E se a gente começa a entender tudo isso, poxa, eu estou aqui para contribuir com você da mesma forma que você comigo. Na sua profissão que você faz, talvez você seja um engenheiro, um dentista, um médico, ok, o seu talento que está ali é onde está o seu propósito. Hoje o meu talento é levar, sim, conhecimento para as pessoas, palestrando em meus atendimentos, na minha terapia de psicologia, poder ajudar as pessoas. Ali está meu propósito hoje. Pois não. E você trouxe uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a nossa mente, o nosso cérebro, ele voa e a gente alcança lugares... eu sempre falo, se for para sonhar, sonhe grande. Mas às vezes o nosso sonho fica muito lá na frente e a gente não vive o hoje. E eu li um livro que teve uma frase que me marcou muito. Inclusive eu fiz um artigo no LinkedIn falando sobre isso. Floresça aonde você está plantado. Interessante isso, né? Perfeito, né? Isso é uma coisa importante também, por isso que eu sempre falo, busque uma ajuda profissional. Porque sozinho é difícil. E eu gosto de trazer uma reflexão. Nascimento, você já pensou, ou já parou para pensar, que os seus olhos nunca viram a sua face? Talvez você viu por um espelho, por um aparelho eletrônico, mas seus olhos nunca viram a sua face. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem uma facilidade de olhar para o que está fora. A gente tem dificuldade de olhar para o que está dentro. O que está dentro, né? Autoconhecimento. Exato. E a gente precisa de uma ajuda, de um terapeuta, né? De alguém que possa estar com você para que consiga te conduzir com seus olhos e olhar você como uma terceira pessoa para você começar a se entender. E quando você se entende, aí você tem a tua potencialidade máxima nesse mundo.
conversa interessante com o Cláudio Miyashiro, que é psicólogo, que é consultor, que é palestrante, mentor. É isso mesmo, você que está precisando aí de uma mentoria, faz contato aí com o Cláudio. Agora, nós falamos desse olhar humano, humanizamos, né? Vamos levar isso para o mundo corporativo e das empresas? Como que a chamada inteligência emocional, ela traz esse impacto aí para a liderança e para a gestão das nossas equipes? Perfeito, né? Da mesma forma que eu falei do propósito onde nós estamos, isso vale para as empresas, né? Porque por trás de um crachá tem um CPF, tem uma pessoa que tem questões emocionais. Enquanto você não olhar para esse indivíduo como um ser humano, olhar ele como uma máquina, como um processo, a coisa não funciona. E por um outro lado, um profissional que muitas vezes coloca o trabalho como a vida, não é a parte da vida, ele faz parte da vida, não é a vida dele. Ou seja, ele não consegue de fato viver, porque ele entende que o trabalho é a vida dele, né? Consome a energia, o tempo dele, e de fato não vive o que é importante. E onde está o viver que é o importante que eu estou falando? É nas coisas simples. No equilíbrio, né? Na busca do simples. E a gente tem muito disso, né? Muitas vezes tem empresas sugando a energia do colaborador, empresas tóxicas, líderes, né? Líderes não, né? Chefes, por assim dizer, que sugam essa energia. Então preste muita atenção, se conheça, né? Faça talvez um planejamento de carreira, de vida, para que você viva bem e viva melhor, né? A gente tem falado muito, professor, a respeito de resultados. E não existem empresas sem resultados. Essa é a grande máxima, né? Mas a gente está num momento, falando sobre as questões emocionais, de pós-pandemia, uma mudança geracional muito grande. Enfim, nós temos uma série de outras coisas. Mercado, né? Essa aceleração. Como tornar os nossos times em equipes de alta performance nesse cenário, nesse momento, nesse mundo VUCA, né? Perfeito. E aí, de novo, eu vou reforçar o propósito. Por quê? Muitas vezes as pessoas vão trabalhar em troca do seu salário, ou não está fazendo sentido nenhum o que está fazendo. Eu trabalho muito com transição de carreira. Muitas pessoas vêm lá, eu quero fazer a transição de carreira. Tá? E a gente começa a conversar, a gente começa a entender que não é uma transição de carreira. É só um ajuste de alguma coisa que está incomodando. Às vezes é pouca coisa, né? Um ajuste fino, é verdade. É entender um sentido daquilo que ele está fazendo. E qualquer coisa que você faça nesse mundo, tem algo a mais que vem acima daquilo. Se você está vendendo, de repente, um brigadeiro, né? Para ganhar dinheiro, ok. Você vai ganhar dinheiro vendendo brigadeiro, óbvio. Mas se você começar a perceber que o brigadeiro que você está fazendo vai sim enfeitar aquela mesa, vai sim trazer um momento de festa, vai sim trazer um sabor para aquela pessoa que está ali, você começa a ter um propósito maior de fazer um brigadeiro. E aí o faturamento, o ganhar dinheiro, é consequência. É consequência, né? Aqui no evento da ADV Integra, a gente está percebendo isso, né? Você viu o clima de alegria, o clima de animação, de motivação com o qual nós fomos recebidos. Você acabou de ganhar um mimo aí, né? Fiquei olhando na tua sacola e falei, o que o professor ganhou? Exato, né? E eu fiquei muito feliz que eu não conhecia a ADV Entrega, né? Eu conhecia, assim, falando com o Dr. Mauro, eu tive a oportunidade de conhecer, de passear pela empresa e conhecer as pessoas, de ver como estão e perceber o quanto eles valorizam exatamente esse ponto. De fazer sentido o estar ali. Não é simplesmente estar trabalhando para fazer alguma coisa. Tem algo a mais, que no caso da ADV, né? Fazer um bem-estar para as empresas, de maneira geral. Gerar soluções, trazer um bem-estar para os colaboradores, integrar as companhias, né? E fazer a diferença e buscar esse crescimento, que aí é o grande papel das corporações, né? A gente está aí encaminhando aí para o final do nosso episódio. Você falou na sua palestra a respeito da evolução do mundo. Eu vi você falando, inclusive, do seu pai, que era técnico de rádio. Eu sou apaixonado por rádio. Isso. Aliás, a gente tem várias conexões. Eu vim da roça também, né? Depois eu vi você falando da história do rádio. Eu sou apaixonado. Tem até uns rádios antigos lá na minha casa. Mundo novo, evolução tecnológica. Quem é o novo líder que vai fazer a diferença? Quem é o líder inspirador nas companhias? É exatamente esse líder que entende que a tecnologia está aqui para ajudar. Não está aqui para trazer uma frieza nas relações. Muito pelo contrário. A tecnologia potencializa ainda mais as conexões entre as pessoas. O líder que considera o indivíduo, o colaborador como um indivíduo, como um ser humano.
Essa é a nossa tendência natural. Não tem como você escapar disso. Que bacana, né? Olha, dicas legais, importantes para você que é colaborador de empresas e também para você que é executivo, CEO, empreendedor, né? Eu quero chegar ao final desse episódio. A nossa conversa é com o Cláudio Miyashiro, que é ex-executivo de grandes empresas, psicólogo, mentor, né? Sobre essa questão. O mentor pode ajudar a sua companhia, a sua empresa e um indivíduo a mudar a chave de vida. Com certeza absoluta, né? E até do que eu falei, né, Nascimento? Dos nossos olhos. Nossos olhos conseguem ver muito fora, mas pouco olha para dentro. Isso é natural, é do ser humano. Eu posso perguntar para você, Nascimento, fala aí do Dr. Mauro. Você vai falar várias qualidades e tal. Agora, fala as suas virtudes. Você vai dar aquela travada. É verdade. Você tem uma dificuldade de falar, porque você não tem um olhar para você. Da própria nossa educação, né? A sociedade nos recrimina, ela nos impinge muitos nãos, né? Exatamente. E na hora da gente falar das coisas boas, a gente sempre fala assim, eu preciso melhorar nisso e naquilo. Mas a gente tem que olhar as qualidades, é isso mesmo? Com certeza absoluta. E aí eu coloco, né, a minha fé. Pois que Deus colocou aqui neste mundo para prosperar. E se passamos por dificuldades ao longo da nossa jornada, é só para nos forjar. E a partir do momento que eu começo a entender isso, eu começo inclusive a valorizar as encrencas que eu passei na minha vida. Os perrengues. Os perrengues, porque isso que me fortaleceu e faz as virtudes que eu tenho hoje. Muito bem, você tem um olhar de fé cristão? Sim. Nada melhor do que a gente encerrar esse episódio com aquela fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece? Que me fortalece, com certeza absoluta. Muito bem, espero que você tenha gostado desse episódio, dessa conversa, né, que a gente teve aqui com o Cláudio Miyashiro. Um grande abraço para vocês e até o próximo podcast da ADV Integra. Um grande abraço. Tchau.